Já pensou se os fenômenos do espírito pudessem ser explicados pela física ou pela engenharia? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa analogia bem fascinante, que compara a força da mente com um motor elétrico. Vamos começar a desvendar essa ideia. Então, a grande pergunta que guia a nossa conversa é essa: será que dá mesmo para usar o modelo de uma máquina para entender algo que parece tão complexo, tão imaterial quanto o espírito? Essa comparação, que parece estranha no começo, é a chave de tudo o que a gente vai ver. E aqui está o ponto central da coisa. A ideia é que o espírito não é algo passivo. Ele é um gerador. Ele pega o que a fonte chama de trabalho psicofísico, que nada mais é do que o esforço que une mente e corpo, e transforma isso numa espécie de energia da consciência, as tais forças mento-eletromagnéticas. Ok, agora que a gente já tem o conceito principal na mão, vamos mergulhar um pouco mais fundo para entender como é que o espírito funcionaria na prática, como essa máquina de gerar energia. E olha, a analogia é mais profunda do que parece. Não estamos falando de um gerador simples, não. A ideia é que seria um sistema completo, sabe? Capaz de gerar, direcionar, mudar e até guardar essa energia mental. Tudo ao mesmo tempo. É uma visão bem dinâmica da nossa consciência. Para a gente conseguir entender de verdade essa metáfora espiritual, a gente precisa dar um passinho para trás e olhar para o lado elétrico da coisa. Afinal, para desvendar a analogia, primeiro a gente precisa saber como um gerador de verdade funciona. O ponto crucial aqui é o seguinte: um gerador elétrico não cria eletricidade do nada. Ele é mais esperto que isso. Ele converte um tipo de energia, como a do movimento, em energia elétrica. Ele cria o que a gente chama de diferença de potencial. Imagina a pressão da água numa mangueira. É essa pressão que, em pura eletricidade, faz ela fluir. É como se o gerador estivesse o tempo todo bombeando água para o topo de uma caixa d'água. Isso garante que sempre vai ter um fluxo constante de água descendo pelo cano. Sem essa bomba, ou seja, sem essa diferença de potencial, o fluxo simplesmente para. A eletricidade não se move. Certo. Agora que a gente pegou a parte elétrica, vamos aplicar esses mesmíssimos princípios ao circuito da mente. É aqui que a analogia realmente brilha e a coisa toda fica bem interessante. O paralelo aqui é bem direto, né? Assim como o gerador físico cria diferença de potencial elétrico, um gerador que a fonte chama de mediúnico, que aqui significa um canal de comunicação espiritual, cria uma capacidade de junção entre duas mentes. E o fio condutor dos elétrons? Bom, ele vira o próprio pensamento, que conduz a energia mental. E o fluxo de energia segue a mesma lógica. Só que tem uma diferença importante. Enquanto a corrente elétrica busca um equilíbrio físico, simples, a corrente mental está buscando algo bem mais sutil. Ela busca afinidade, sintonia, uma conexão de verdade entre duas consciências. Mas, afinal, o que move esse fluxo? Qual seria a lei da física por trás dessa conexão da mente? Vamos ver qual é a força motriz que, segundo a fonte, comanda toda essa interação. Bem, na base de tudo, tanto na eletricidade quanto na mente, estaria um princípio da física que a gente conhece desde a escola. Os opostos se atraem. É isso que estabelece as regras do jogo para essa troca de energia que a gente está analisando. No mundo físico, é um processo bem direto, quase instantâneo. A gente conecta dois pontos com cargas diferentes e pronto, a natureza cuida do resto. A energia flui até tudo se equilibrar. E aí, a corrente para. Simples assim. Agora, olha só como esse mesmo processo se reflete no nível espiritual. O fluxo de energia mental não está buscando um simples equilíbrio, mas sim uma integração, a tal da afinidade. É o mesmo processo de conexão, mas o resultado é muito mais rico, muito mais complexo. E o que seria essa afinidade em termos práticos? Sabe aquela conversa incrível em que duas pessoas estão tão na mesma página que uma termina a frase da outra? É basicamente isso. É a sintonia perfeita entre quem envia e quem recebe a energia do pensamento. Ok, essa analogia toda é fascinante, mas como é que ela aparece no nosso mundo, no dia a dia? A fonte sugere que essa força mental opera em duas escalas bem diferentes. Eu gosto muito dessa imagem. De um lado, a gente tem as usinas de energia, que são os grandes movimentos, as instituições que moldam a sociedade. E do outro, as baterias, aqueles pequenos, mas superpoderosos atos de bondade e conexão que dão energia para o nosso cotidiano. As usinas são as grandes estruturas da civilização. A fonte argumenta que cada uma delas funciona como um dínamo mediúnico gigante, concentrando as correntes mentais de milhões de pessoas para impulsionar a evolução da humanidade. E aqui estão as baterias. São correntes de baixa intensidade, mas nem por isso são menos importantes. Pelo contrário,
São os atos silenciosos de apoio, a orientação, aquela energia que flui numa escala pessoal, mais íntima e que muitas vezes é o que nos sustenta. Certo, agora vamos juntar todas essas peças e pensar um pouco sobre o que essa analogia tão poderosa realmente significa e o que a gente pode tirar dela. Então, para a gente amarrar todo, o espírito é o dínamo, o nosso gerador. O pensamento é o circuito, o condutor dessa energia. E toda essa força opera em duas escalas, a das grandes usinas sociais e a das pequenas baterias pessoais. Mas, no fim das contas, qual é o propósito disso tudo? Seja num grande movimento social ou numa conversa silenciosa entre duas pessoas, o objetivo, segundo a fonte, é sempre o mesmo: criar uma conexão para uma jornada de crescimento e aperfeiçoamento mútuos. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Será que a gente está só usando a linguagem da física para descrever de um jeito poético algo que é puramente espiritual? Ou será que essa analogia aponta para uma conexão mais profunda, mais real, entre as leis que governam a matéria e as leis que governam a consciência? Fica aí a reflexão.